Oi, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar de dois assuntos bem pertinentes aqui, sobre transição de vida ou sobre chamado para a vida. Vamos lá para mais um vídeo? Vamos lá, vamos falar sobre esses dois assuntos. Esses assuntos, a questão de transição e chamado, falando de mim, da minha pessoa, falando sobre o meu intelecto estagnado, eu achava que sempre era transição da vida. Por exemplo, a gente sai da casa dos pais da gente e a gente vai casar, é uma transição. Quando a gente casou, a gente mudou de cidade, eu tô falando de transição no sentido de coisas altas, grandes, não coisinhas pequenas. Aí pode ser realmente que seja isso, mas transição, coisas altas, coisas que te geram um certo medo, uma certa dúvida. Eu tinha isso estagnado na minha cabeça como transição. Transição para algo grande, para decisões grandes, como casamento, carteira de motorista. Quem fez carteira de motorista sabe o quanto essa transição da minha cabeça, quão essa transição era preocupante. A gente sentia um certo medinho, né? Medo, angústia, várias aí em questão emocional, né? Isso aí fala muito sobre a inteligência emocional, ó, o medo, né? Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, aí a gente vai falar das emoções nos próximos vídeos. Mas hoje vou falar das transições. A questão da transição eu tinha muito na minha cabeça, no meu intelecto estagnado, que eram as transições grandiosas, como ter filho, né? Quando eu tive Alice, na minha cabeça, eu tive uma transição gigantesca, né? Mudou todo o meu contexto de vida, né? Eu não sabia ser mãe, né? Então, como muitas, né? Então, eu senti muito medo, eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu tinha muito medo, muita insegurança, como que eu faria para cuidar dela? Então, eu lembro muito nessas transições da minha vida. Isso me chamou a atenção nos últimos dias. Fiquei com dúvida, me perguntei, peraí, Sandra, peraí. Isso é transição mesmo ou isso é chamado para a vida? Chamado para a vida. Aí me veio fortemente, assim, dentro de mim, né? Vocês sabem, vocês me conhecem, vocês me seguem lá no Instagram e sabem como eu sou apta a rotinas, né? Todo mundo sabe um pouquinho da minha história aí, a questão do desenvolvimento pessoal, que o que ele faz na vida da gente, ele nos transforma, ele nos transcende, ele nos faz transbordar. Então é isso que eu venho fazer aqui. Eu vim aqui para ajudar vocês a transbordar. E essa duvidazinha que ficou na minha cabeça falando sobre transição, chamado, me veio com muita clareza nesses últimos dias e eu consegui, graças a Deus, com 33 anos, a decifrar uma transição para um chamado. E eu vou dizer para vocês, sabe o que faz isso com a gente? Faz o estudo. A gente modifica o nosso intelecto, né? Quem tem um intelecto estagnado, né? Ele não consegue distinguir algumas coisas e eu, humildemente, sempre tive, né? A gente foi criado de umas formas diferentes, que estudar não era importante, que o importante sim era trabalhar, mas entra na questão ali emocional, que depois a gente vai falar. E eu tinha esse intelecto estagnado, que me abriu muito o estudo, me abriu os estudos, a leitura, né? Me abriu muito a mente aí e eu consegui decifrar essa baita diferença na vida, que talvez, se eu há 33 anos atrás, não digo 33, mas se uns 20 anos atrás eu tivesse esse estalo, eu tinha melhorado muita coisa na minha vida, né? O chamado da vida, ele é grandioso. Deus, ele é perfeito. Ele nos chama na hora certa, no momento certo. Depois eu vou vir contar para vocês um pouquinho da minha história, vocês vão chocar. Então vão me seguindo aqui, vão curtindo. No meu Instagram, vou deixar aqui meu Instagram para vocês me seguir lá. Lá eu conto um pouquinho todo dia da minha vida, das minhas mudanças. E falando nesse assunto, eu descobri que não é transição de vida, e sim chamado para a vida. Deus nos chama para a vida. Deus nos diz, ó, eu preciso que tu vai para uma outra missão, né?
uma missão maior hoje. Então, cada momento da nossa vida, ela tem um propósito. E acredite ou não, se tu teimar nesse propósito, que já aconteceu comigo, estar aqui no YouTube, vou ser bem sincera contigo, estar aqui no YouTube, eu protelei por muito tempo. Esse chamado já veio em 2019 para mim. 2019, eu lembro nítido esse chamado. E eu não quis estar aqui. Então, para mim, hoje é um desafio muito grande. Nesses últimos dias, como fui decifrando para estar aqui, como que eu ia fazer, me veio muito fortemente a questão dessa transição. Será que é transição mesmo? Será que é chamado? Gente, por isso aqui que eu não segui mais uma vez o chamado de Deus aqui para estar aqui para ajudar vocês a transcender, ajudar vocês a transbordar, a levar esse afeto, esse conforto, né? É o chamado. Gente, lembra-se uma coisa aqui, ó, cada fase da tua vida, cada momento da tua vida é um chamado de Deus para tua vida. E não é uma transição. Tu mudar, sair da casa dos teus pais para ir para a casa do teu marido, formar a tua família é um chamado. Ter filhos é um chamado lindo, mas é um chamado de Deus. Aquele primeiro emprego é um chamado. Aquela transição de trabalho grande é um chamado. Vou mudar de cidade, vou para outra cidade, é um chamado. Tudo é um chamado. E isso na minha vida foi tudo assim, foi tudo chamado. Não transição, mas sim chamado, porque Deus, Ele é perfeito. Ele é perfeito em cada detalhe. E eu estou aqui no YouTube compartilhando isso com vocês porque não foi uma transição, mas foi um chamado de Deus para estar aqui. Então, eu me sinto assim grandiosamente grata a Deus e grata a cada um de vocês que me segue aqui e digo para vocês: espera que vai vir coisas grandiosas por aí. Eu tenho muita coisa boa para compartilhar com vocês. Eu tenho muito estudo bom para compartilhar com vocês. Muita positividade. Aqui é um canal de líderes, de pessoas que querem subir um nível a mais, de pessoas que querem transcender, que não vivem na mediocridade, que não vivem na forma que sentem, que não vivem no biológico. Isso vai ser outros vídeos pra frente que a gente vai falar sobre isso. São pessoas que saem do normal e querem viver algo novo, algo grande. É para essas pessoas que estão aqui. Então, ó, digo para vocês, vai vir muita coisa grande. E se preparem, teremos vídeos segunda, teremos vídeos quarta e sexta-feira. Olha que legal. Cada dia eu vou falar um pouquinho sobre esses chamados para a vida, essas rotinas. Eu vou falar sobre rotina descomplicada, vou falar sobre vários assuntos importantes para o crescimento, o autocuidado, o desenvolvimento pessoal e muita coisa aí para nós evoluir juntos, porque a gente não é um só, a gente é todos, temos que viver em comunidade, juntos e em Deus. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!